Olá pessoal, sejam bem-vindos então ao módulo de React 1. Meu nome é Rafael Gomide e estarei aqui guiando vocês nessas aulas. A gente vai falar então na primeira aula sobre o ambiente. Isso é muito importante porque com o ambiente bem configurado, as ferramentas necessárias bem instaladas, as coisas vão fluir muito melhor. Bom, então vou dar orientações gerais sobre o módulo, isso é importante também, algumas dicas para vocês seguirem bem o caminho aí deste módulo. Falarei também sobre considerações sobre o ambiente, isso é importante para deixar um ambiente bem montado e bem configurado. E eu vou mostrar na prática como montar um ambiente com Windows. Vocês vão ver que em Linux e macOS não é tão diferente assim, e a gente dá suporte a vocês nos fóruns para quem for usuário de Linux e macOS. Lembrando que os usuários de Windows são a grande maioria, e eu também, e é por isso que a gente vai seguir essa parte prática, então, com o Windows. Ok, pessoal, orientações importantes sobre o módulo. É importantíssimo que vocês assistam às aulas do módulo 0, que a gente disponibilizou para vocês. Lá tem conteúdo importantíssimo sobre HTML, CSS e JavaScript. Então, se principalmente você não se sente confortável, assista essas aulas primeiro antes de começar esse módulo. Inclusive, esse módulo já é o segundo, então lembre-se dessas aulas do módulo 0, que elas podem servir de base para vocês e tirar algumas dúvidas em alguns comandos que eu possa estar fazendo durante as aulas práticas e que podem ter alguma dificuldade para vocês. Então o módulo 0 serve para isso mesmo, para servir de base. Bom, esse módulo, o React 1, ele tem um conteúdo 90% prático e 10% teórico. Vocês vão ver que as aulas teóricas são a minoria, a grande maioria é aula prática. E quando eu falo aula prática, pessoal, é para praticar, não é só para assistir, tá bom? Não adianta assistir às aulas práticas, ver o professor codificando, isso vale para qualquer módulo. Não adianta, vocês têm que botar a mão na massa, senão vai ser apenas informação. Só botando a mão na massa que a informação vira conhecimento, lembre-se sempre disso. Existe também a apostila, eu sempre falo que a apostila serve de referência, não é o principal conteúdo aqui do GTI dos módulos. O principal conteúdo são as videoaulas. A apostila, então, é apenas uma referência. Não exija tanto das apostilas. Lá não é o grande foco são as videoaulas, certo? Bom, eu fiz divisão dessas aulas em capítulos, e cada aula dura em média 10 a 15 minutos. Esse é o padrão de qualquer módulo, então estou só frisando essa questão aí. E para cada capítulo, existe uma aula inicial, que é essa, por exemplo, uma aula mais teórica, e as demais aulas são todas práticas. Então, é mais ou menos essa proporção 90-10 que eu comentei com vocês anteriormente. Uma dica que eu dou também, depois que vocês assistirem essa aula teórica e fizerem a prática, voltem na teórica de novo, assista mais uma vez, que eu acredito que vai consolidar o conhecimento de vocês. Bom, vou deixar agora algumas dicas para vocês assistirem da melhor forma possível essas aulas, principalmente as práticas. Assista a aula prática uma vez inteiramente sem fazer nada, só acompanha, tá? Geralmente 10 a 15 minutos. Por que eu falo isso? Porque os professores cometem erros, e eu também cometo. E geralmente eu não peço para editar esses erros, eu não sou nenhum robô que vai ser tudo perfeito. Então quando eu erro, eu deixo o erro passar e resolvo o erro e explico por que aconteceu esse erro. Então talvez se vocês estiverem codificando de primeira, pode dar um pouco de frustração, mas nossa, o professor errou ali. Mas não, assista uma vez, aí vocês vão ver exatamente onde eu errei, vocês vão se lembrar, vai falar, olha, o professor errou aqui, então na próxima eu já corrijo. Então a experiência é melhor. Então assista uma vez, só prestando atenção, na segunda você vai e codifica junto. Melhor ainda seria você ver o que eu vou falar no início e tentar fazer antes, mas aí vai demandar muito mais tempo. Então depende muito, do tempo de dedicação de cada um. Mas seguindo essa regra aí de assistir a aula uma vez e depois assistir codificando, já vai ser de grande valia para vocês, podem ter certeza disso. Regra também, todo o código-fonte dessas aulas já vai ser disponibilizado para vocês nos fóruns, então vocês têm acesso a isso. Mas isso não quer dizer que tendo o código-fonte vocês já aprenderam. Tem que fazer o código de vocês. O código-fonte também é uma referência, pode ser bom para vocês compararem, às vezes o que vocês fizeram não deu certo, não está funcionando, dá uma comparada com o código-fonte do professor. E aí pode ser que vocês detectem algum erro por lá, ou então não detecte, vocês podem perguntar no fórum também, mas detectando o erro lá,
vai ajudar no conhecimento, vocês vão perceber, faltou esse detalhe aqui, legal, eu não erro isso mais. Tá? É assim que as coisas funcionam. Então, cada app que eu vou desenvolver com vocês nas aulas práticas tem um roteiro. Então, eu sempre sigo um roteiro, né, de cima para baixo aí, para não me perder e para servir de guia para vocês também. E esse é o formato padrão de cada capítulo. Então, existe o aula antes e o aula depois. O aula antes, basicamente, são os arquivos que vocês precisam já estarem prontos para poder fazer a prática. E o aula depois é a prática pronta. Então lá tem geralmente o app que eu fiz de forma planejada, enquanto eu estava realmente planejando as aulas, e o app que eu fiz durante a gravação da aula. Então tem esses dois apps por lá também, e eu acredito que vai agregar muito para vocês. Ok? Bom, vamos falar então sobre o ambiente. Como eu comentei anteriormente, a gente vai se basear no Windows 10. Né? Muita gente tem preconceito com Windows, mas não, pessoal. O Windows funciona tão bem quanto o Linux e macOS hoje em dia, existem pequenas exceções aí. E a grande maioria dos usuários, né, dos alunos, tem Windows. Claro que existem os alunos de Linux e macOS, mas geralmente esses alunos já têm um conhecimento maior, principalmente os de Linux. Então eu acredito que vocês vão se dar muito bem aí no decorrer das aulas sem nenhum problema. E caso surja algum problema de configuração que não deu certo ali, a gente dá apoio a vocês nos fóruns. Bom, então o que vai ser abordado nessa primeira aula aí sobre o ambiente? Eu vou mostrar para vocês como instalar o Node, o NPM e o NPX, que são, né, o NPM e o NPX são comandos do Node.js. O Node.js é uma ferramenta muito importante aí para o React e também para várias outras ocasiões, por exemplo, desenvolvimento em back-end. Mas aqui a gente vai usar o Node como ferramental para o React, ele é muito importante. Vou mostrar também a instalação do Yarn, o Yarn é muito importante também. Ele é recomendado pelo React para se usar ao invés do NPM, né? É uma alternativa ao NPM que costuma ser mais rápida e um pouco mais estável. Então vou mostrar para vocês como executar comandos com o Yarn também. E algumas bibliotecas úteis que eu vou mostrar, tipo o rimref e o serve. Então vou mostrar como instalar e utilizá-las também. O rimref basicamente exclui arquivos e diretórios de uma forma mais rápida do que o sistema operacional. Ele, por baixo dos panos, tem um algoritmo mais eficiente. E o serve serve para subir um servidor web. Eu vou mostrar isso para vocês lá no finalzinho do módulo, quando a gente fizer o build, como se diz, né, a construção, a compilação da aplicação React, para ser servida na nuvem, por exemplo. Né, dá para servir local e na nuvem o serve serve, né, o serve serve para servir, né, para levantar esse servidor local para a gente. Então é uma ferramenta bem interessante aí. Vou mostrar para vocês como utilizar o Visual Studio Code Portable, tá? Vai ser a nossa ferramenta principal, vocês podem usar qualquer ferramenta, mas o nosso suporte vai ser de fato somente no Visual Studio Code. Eu recomendo fortemente que vocês instalem o Visual Studio Code. Se vocês estão acostumados com outro editor, tipo Sublime, né, WebStorm, dá uma chance para o VS Code, é uma ferramenta a mais para o kit de ferramentas de vocês. Façam com ele, eu dou várias dicas de como utilizar o VS Code, eu acho que vai ser interessante para vocês. E por que a versão Portable? Porque alguns de vocês, ou muitos de vocês, podem já ter uma versão configurada no computador, com extensões pré-instaladas, algum ambiente do trabalho. Então essa versão Portable ela é mais flexível, digamos assim. Você pode levá-la para lá e para cá, em vários computadores. Fica tudo preso a ela, as extensões, as configurações. E não corremos esse risco aí de algum conflito, né, de alguma versão que vocês utilizem em ambiente de trabalho, por exemplo. Vou mostrar para vocês como criar um projeto React com essa ferramenta Create React App. É a principal ferramenta, né, do ecossistema do React para a gente levantar um projeto React sem nos preocuparmos com coisas específicas, por exemplo, né, na parte de transpilação de código JavaScript moderno para JavaScript compatível, que é feito aí pelo Babel, e o empacotamento do projeto também, o fornecimento de um servidor de desenvolvimento que dá o refresh, né, atualiza a página em tempo real para a gente, à medida que a gente vai escrevendo o nosso código, né, que é o Webpack. Então o Create React App abstrai tudo isso para a gente não precisa se preocupar com isso. Mas, por um lado, ele também é meio complexo, o projeto inicial dele tem um monte de arquivo, e na minha opinião ainda é complexo. Então eu vou mostrar para vocês como criar esse projeto, mas, por outro lado, eu vou passar para vocês o meu projeto base que eu uso no meu dia a dia. Então ele já tem algumas ferramentas instaladas, é mais limpo, mais sucinto, e também dá suporte ao Tailwind CSS, que vai ser a ferramenta que eu vou utilizar para fazer estilização. Não é um curso de Tailwind, mas eu vou mostrar, eu vou explicar cada comando que eu der para vocês relacionado ao Tailwind,
para montar a estilização do app. E eu acredito que vocês vão gostar do Tailwind. Para quem não conhece, para quem não gosta, eu acredito que vai ser interessante sim. Eu gosto muito, eu tenho sido muito mais produtivo utilizando o Tailwind. Lembrando que os professores têm a liberdade de usar qualquer ferramenta aí, desde que eles expliquem como elas funcionam, tá bom? E também, né, nesse projeto base tem sugestão de extensões. Então lá tem todas as extensões que eu utilizo no meu dia a dia também, relacionadas ao React, que vocês têm a oportunidade de instalar sem precisar pesquisar por nada. Eu vou mostrar isso para vocês lá nas aulas práticas. Bom, chegamos então no momento da aula prática, vai ser a próxima aula aí. Vou mostrar então na prática, de fato, como instalar essas ferramentas. Vocês vão ver, né, a tela do Visual Studio Code, a tela do Windows e essas instalações aí, espero que gostem. E já adiantando, na próxima aula, né, quando acabar essa parte prática, a gente volta aqui para a teoria, eu vou fazer uma introdução ao React e vamos criar o nosso primeiro projeto em React de fato, chamado React Hello. Então é isso. Muito obrigado e até mais.